Amigas, amigos, olá. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Desde o início dos anos 2000, em governo Lula, começaram algumas tênues tratativas de ingresso do Brasil nesta organização. Essas tratativas se desenrolaram muito lentamente ao longo dos anos 2000, início dos anos 2010, meados dos anos 2010. Chegado o governo Temer, sem qualquer legitimidade, golpista e com baixíssimo apoio popular, o governo Temer formalizou a demanda brasileira de ingresso nesta organização. Mas o que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico? Para que ela serve? E será realmente vantajosa a entrada do Brasil nessa organização? É isso que nós vamos tematizar no vídeo de hoje. Já lembrando que, no desenrolar desse governo, nesse governo Bolsonaro que nós temos hoje, não haverá entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, pelo menos por dois motivos. O governo Bolsonaro não tem apoio, não tem qualquer legitimidade no cenário internacional mundial. Lembrando que qualquer membro da OCDE pode vetar o ingresso de novos membros. E o Brasil teve graves problemas de diplomacia com o governo da França, do Emmanuel Macron, no primeiro ano de governo Bolsonaro. Lembrando que Macron ainda é o presidente da França e foi reeleito. Além disso, o Brasil tinha algum apoio internacional velado, contraditório, do governo americano de Donald Trump. E agora nós temos o governo Biden, que inclusive de diferentes formas se nega a evidenciar qualquer tipo de contato mais estreito com o governo brasileiro. Além disso, um segundo problema, a questão ambiental. Os comitês ambientais da OCDE são comitês mais ou menos rigorosos no que diz respeito às instituições de preservação e conservação ambiental. Com o nível de desastre ambiental que nós tivemos nos últimos 3 anos aqui no Brasil, não há a menor chance, então, de o Brasil entrar na OCDE neste momento. Como já disse um importante economista brasileiro, e nós vamos, quem sabe, concluir isso ao longo da apresentação, há Salles que vem para o bem. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que é um ministro devastador do meio ambiente, contribuiu para que o Brasil não tivesse, portanto, condições de ingresso nessa organização, a OCDE. E o que a gente vai, quem sabe, concluir não deixa de ter vindo para o bem, tendo em vista os problemas para o Brasil no ingresso nessa organização. Então vamos começar a debater isso a partir de agora, OCDE, características e entrada do Brasil. Aqui está o logo da organização e aqui nós temos os países que são participantes na atualidade desta Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E ela é tradicionalmente chamada de países ricos. E já vamos então relativizar essa primeira coisa, tá certo? Será realmente um clube de países ricos? Estados Unidos, Canadá, alguns países da Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia, países com IDHs elevados, com renda per capita alta, com bom padrão de vida das suas populações, assim como a Colômbia, assim como países da Europa Oriental, como a Hungria. Não. Então, já essa pecha de clube dos ricos não cola mais ao longo do século XXI. O que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico? Ela é um clube de países. E o que é um clube de países? Países que se acreditam semelhantes e ou com interesses comuns, alinhando suas agendas. A gente pode dizer, por exemplo, que o G7 é um clube de países, o G20 é um clube de países. Essas organizações têm reuniões periódicas, anuais ou extraordinárias. Nas reuniões, os países colocam um tema central e alguns outros temas periféricos, além de encontros bilaterais, encontros em separado. E ao final do encontro, normalmente, é apresentado um documento que mostra a posição comum destes países. Então, são países que se sentem mais ou menos semelhantes para um objetivo específico e buscam reforçar as suas posições através de encontros periódicos. A OCDE pode ser caracterizada como um clube de países, mas ela é uma organização complexa. Ela não é apenas um clube de países. Ela se caracteriza também como uma organização internacional de países, um bloco econômico institucional.
Organização formada por países estatocêntrica, né? Então não é Greenpeace e Microsoft, não é? São países formando, tá legal? Com normas de funcionamento. Observação importante, a OCDE não é um bloco econômico comercial. Então a OCDE seria o quê? Uma zona de livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum? Não, nada disto. Ela tem suas regras de funcionamento, ela tem países participantes, então ela tem um grau de institucionalização, mas ela não é um bloco econômico comercial. E ela ainda pode ser pensada como um think tank. E o que é isto? Centro produtor e difusor de conhecimento e ideologia, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o Instituto Millennium, tá certo? Ligado ao pensamento neoliberal, né? que busca alinhar políticos, empresários, né? Intelectuais, universidades, em favor da produção de ideias, no caso do Instituto Millennium, na produção de ideias ligadas à ideologia neoliberal, na implementação de políticas públicas e na difusão, né? Na popularização dessas ideias. A OCDE, então, pode ser caracterizada dessas 3 ou 4 formas, evidenciando que ela é um agrupamento mais ou menos complexo. Como ela se formou? As raízes da OCDE vêm da OECE, Organização Europeia para a Cooperação Econômica, fundada em 1948, Organização dos Investimentos dos Estados Unidos no Plano Marshall. Notem a importância, né? Ao longo do vídeo nós vamos tecer várias críticas à OCDE, mas vejam então a importância neste momento da organização. Até a Segunda Guerra Mundial, a política externa dos países da Europa em geral, em especial da Europa Ocidental, era de forte competitividade e, portanto, esses países tinham poucos instrumentos comuns, instrumentos cooperativos entre eles. Depois da Segunda Guerra Mundial, além de uma série de outros fatores, vem o esforço de criação, de reconstrução, da Europa e através, entre outros, do Plano Marshall, os Estados Unidos financiando com uma soma de recursos, né, a reconstrução, a reorganização econômica desses países que foram afetados, por vezes devastados pela guerra. Agora, como fazer a gestão destes recursos? Então foi criada uma organização, a OECE, para fazer a gestão desses recursos, o direcionamento desses recursos entre os países europeus. Isso é muito importante porque é um fator de eventual criação da Comunidade Econômica Europeia. Olha o que aconteceria na década seguinte, em 1957, Tratado de Roma, formador da Comunidade Econômica Europeia. Uma das raízes da Comunidade Econômica Europeia é, sim, a Organização Europeia para a Cooperação Econômica. Entretanto, vamos dar mais um passo, isto não deixa de ser Plano Marshall de um lado e OECE de outro, aumento da influência americana sobre os países europeus. Então vejam o caráter político inerente à organização, de aumento da influência, da capacidade de influenciar as decisões políticas, econômicas, sociais de outro país, por parte então dos Estados Unidos, através da organização. Vocês podem pensar neste momento, ora, mas os Estados Unidos não são participantes, né? É a Organização Europeia para a Cooperação Econômica? Sim, mas a partir de 1960 começam as tratativas, que são efetivadas em 1961, e é extinta essa organização, e no seu lugar entra o OCDE, com agregação em 1961 de Canadá e Estados Unidos. E a partir de 1961, nos próximos 12 anos, entraria ainda Japão, Finlândia, Austrália, Nova Zelândia, caracterizando aí sim, a partir de 1960 a 61 e nos 12 anos seguintes, um clube de países ricos, e vejam, todos países alinhados aos Estados Unidos no cenário de Guerra Fria depois da Segunda Guerra Mundial, estratégia, portanto, americana de coesão entre esses países na Guerra Fria. Mas termina a Guerra Fria no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. E agora nós temos anos 1990, 2000, 2010. Novos países ingressantes na América Latina, o México, a Costa Rica, a Colômbia. Na Europa Oriental, os antigos países do Comecon, o Conselho Econômico de Assistência Mútua ligado à União Soviética, que agora
já não existe. E, portanto, a gente pode ver novamente a questão política inerente, busca de hegemonia no mundo pós-Guerra Fria pelos Estados Unidos, por favor, entre outros. Não é apenas através da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mas ela faz parte desse esforço de busca pelos Estados Unidos de hegemonia, especialmente nos anos 1990, virada para os anos 2000. A União Soviética e a Guerra Fria tinham acabado na semana passada, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990. Não havia outra potência mundial que fizesse competição, que rivalizasse com os Estados Unidos. Daí a estratégia americana de tentar se firmar como potência hegemônica mundial, de tentar produzir um mundo unipolar, entre outros, através dessas instituições, como a OCDE, entre outras, né? A gente poderíamos citar também a OTAN e o mesmo crescimento da OTAN, né, a partir do final da Guerra Fria. Mas então o que faz a OCDE? Clube de boas práticas. Então a OCDE não gosta muito de se denominar clube de países ricos, né? Há uma arrogância intrínseca e não é objetivamente válido. A Costa Rica, o México, a Colômbia são participantes, né? A Hungria são participantes, tá legal? Então ela prefere se dizer um clube de boas práticas. Antes de avançar, vejam a semiologia, vejam a ideologia inerente a isto, né? Há práticas que são boas, que são corretas, as práticas propostas pela OCDE. Se não são as práticas da OCDE, essas práticas não são boas. Que incrível, não é? Então vejamos. Formação de ambiente de negócios estável e seguro para os investidores e facilitação para o comércio e serviços. Tá, então isto eu é que estou sugerindo. Mas o que a própria OCDE sugere? Vamos lá, artigo 1º da sua Carta Constitutiva. Tem uma carta de fundação da OCDE. Eu tirei isto do seu artigo 1º e tem crescimento econômico sustentável, emprego e elevados padrões de vida dos membros com a manutenção de estabilidade financeira e contribuição ao desenvolvimento da economia mundial. Parece muito bom. Expansão econômica dos membros e não membros em processo de desenvolvimento econômico e ainda mais, expansão do comércio mundial em bases multilaterais e não discriminatórias conforme regras internacionais. Parece que não tem nada de errado, parece que são práticas realmente muito boas, não é verdade? Em diplomacia, né, o inferno está nos detalhes. Então, vamos tentar localizar os detalhes. Primeiro, vejam o item C, né? Bases multilaterais e não discriminatórias. Que incrível, né? Então, a OCDE é contra o racismo. Por favor. A imprensa, às vezes, solta isso e sem uma explicação mais adequada e parece que a OCDE é contra o racismo, tá legal? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos tomar esta e esta expressão aqui de forma um pouco mais detalhada. Manutenção da estabilidade financeira. Isso é bem-vindo, sim. Só que se a gente joga a questão da estabilidade financeira dentro da tensão em economia entre, de um lado, os monetaristas e de outro lado os desenvolvimentistas, então isto reforça a ideia dos monetaristas de manutenção de estabilidade econômica independentemente do crescimento econômico e do crescimento da renda, inclusive do cidadão, do trabalhador. Então a gente tem um apelo ao neoliberalismo nas raízes da OCDE nos anos 1960. E o que são essas práticas não discriminatórias? Não discriminatórias entre capital doméstico e capital internacional. Então, o país deixa de ter a prerrogativa de privilegiar o capital, a indústria, a produção do seu próprio país, no seu território, através do seu governo, para o seu mercado consumidor, dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, a gente já está sinalizando a ideia de que a OCDE, ela, lá nas suas raízes, tem um viés que a gente viria a chamar de neoliberal e que se torna mais explicitamente neoliberal na virada dos anos 1970 para os anos 1980, como a economia dos Estados Unidos e do Reino Unido e, eventualmente, dos países centrais, impondo isto aos países periféricos. Vamos dar uma olhadinha nisso agora.
OCDE, a guinada neoliberal, consequências para os membros da organização. OCDE, OECE, anos 1980, Comitê Econômico da OCDE. Desculpa, aqui está errado, tá? É o CDE mesmo, tá? Não é o OECE, não, é o CDE já nos anos 1980. Não tem o OECE mais nos anos 1980, tá? Anos 1980, suposta crise do modelo keynesiano estatal intervencionista. Então, o modelo estatal intervencionista da economia capitalista, que foi implementado entre as grandes economias mundiais, primeiramente para o resgate da economia americana, com o New Deal do presidente Roosevelt nos anos 1930, na Depressão Americana dos anos 1930, o keynesianismo que se espalhou e se tornou internacional mundial entre os países capitalistas centrais depois da Segunda Guerra Mundial e também no processo de desenvolvimento econômico de países periféricos como o Brasil, como a Índia, como a Argentina, como o Egito, né? Esse keynesianismo supostamente vai entrar em crise nos anos 1970 e a OCDE vai se alinhar a esta ideia de uma mudança no paradigma econômico para o paradigma neoliberal. Vejamos isto no Comitê Econômico da OCDE. Então, de novo, não é meu achismo, é o que a própria OCDE está dizendo. Aqui no Comitê Econômico, no relatório nos anos 1980, a OCDE diz: como é evidente que quase todos os participantes desejam um retorno, um crescimento econômico pelo menos moderado, a primeira prioridade deve ser, ou parece, veja que interessante, todos querem crescimento econômico mais robusto, não é? Mas o que é evidente? Convencer o setor das políticas sociais que a política social corre o risco de criar obstáculos ao crescimento econômico. Ah, entendi. Então, para que nós tenhamos maior crescimento econômico, esse cara tem que ver este salário merreca através da lente de aumento que o empresário, que o patrão fornece. Então, que interessante a dilapidação das leis trabalhistas que diminuem a renda do trabalhador em favor de uma burguesia que aí sim tem mais recursos para fazer investimentos e patrocinar crescimento econômico. Crescimento econômico para quem? Para a própria grande economia e não para o cidadão trabalhador. Ainda mais, mercado de trabalho, documento do Comitê Econômico da OCDE. Mercado de trabalho. Melhorar o funcionamento do mercado de trabalho exige mais que mudanças na determinação salarial. Está intimamente ligada à melhoria da eficiência da utilização do trabalho, ou seja, na flexibilidade do trabalho, né? Daí eu coloquei para vocês, né, o termo karoshi, não é? Que é um neologismo japonês. Dadas as mudanças nas condições de trabalho no Japão, especialmente a partir dos anos 1980, 90, tem havido crescentes episódios de mortes súbitas durante o trabalho. E os japoneses criaram uma denominação para isto. O trabalhador trabalha de uma forma tão estressante que lá no local de trabalho ele vem a óbito. Um mal súbito, um AVC, um infarto e ele vem a óbito. E isso os japoneses passaram a denominar karoshi. Será que é disso que a OCDE está falando? Sim, exatamente. Pode ser karoshi de um lado, pode ser a uberização do trabalho aqui no Brasil. Então é bem-vindo a quem este processo de liberalização econômica da OCDE. Coloquei aqui para vocês, para nós reforçarmos isto, um quadro dos países da OCDE e vamos nos concentrar nesse quadro em crescimento econômico e desemprego, tá certo? Então vejamos, crescimento econômico e desemprego, primeiramente os Estados Unidos, né, a maior economia da OCDE, tá certo? Vejam, em 1973 e 83, nesse período houve um crescimento anual de 1,8% da economia dos Estados Unidos, um crescimento bastante modesto, um crescimento bastante reduzido, tá certo? Mas parece que as práticas da OCDE fizeram bem para os Estados Unidos, porque no período de 1983 a 1988, o crescimento subiu para, em média, 4% ao ano. Vamos dar uma olhadinha no emprego, gente? Olha só, 4,9% de desemprego em 1993. Em 1983, o keynesianismo malvadão, o keynesianismo que aumenta o desemprego, subiu para 9,6%. E daí vem as práticas neoliberais da OCDE e esse desemprego cai para 5,5%.
Caramba, e eu falando mal da OCDE e do neoliberalismo, hein? Dá-lhe Estados Unidos na OCDE, Estados Unidos neoliberal. Não dá uma olhadinha em outros países, vamos? Na França não teve um crescimento econômico tão grande assim, né? Opa, diminuiu o crescimento econômico. Assim como na Áustria, assim como na Irlanda, assim como na Irlanda, assim como na Noruega, assim como em Portugal. Então teve países nos quais o crescimento econômico diminuiu. Bom, mas o emprego subiu, não é? Vamos dar uma olhadinha, ó. Período keynesiano, o desemprego aumentando. Período neoliberal na OCDE. Parece que não houve uma redução tão significativa do desemprego assim, tá? Então, será que essas práticas elas contribuíram para um crescimento econômico mais robusto? Para alguns países como os Estados Unidos, talvez, mas para vários outros não. As políticas econômicas desenvolvidas a partir do poder público são fundamentais para o desenvolvimento das economias de países centrais na atualidade. E também muitos países periféricos têm nisto a essência do seu desenvolvimento econômico. Além disto, não houve para boa parte desses países, a Espanha cresceu o desemprego. Não houve redução significativa do desemprego e o que houve sim foi dilapidação das leis de trabalho, dilapidação da renda do trabalhador, do cidadão em geral. Organizações internacionais e hegemonia dos Estados Unidos. Desde os primeiros slides estou sugerindo para vocês a capacidade de influência política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos através desta e de outras organizações. Vamos tentar sistematizar e aprofundar isto a partir de agora. Estados Unidos, junto principalmente às potências aliadas, os Estados Unidos têm reduzido a intervenção. Vamos pensar no período de Guerra Fria, a União Soviética e a Hungria, a União Soviética e a Tchecoslováquia. A intervenção era direta e militar através das tropas do Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos fazem algo parecido durante a Guerra Fria ou na atualidade com a França, com o Reino Unido, com o Japão? Não. E por que os Estados Unidos não fazem? Uma primeira resposta é porque eles são bonzinhos, mas uma resposta mais adequada é que eles não precisam, porque eles têm formas indiretas de exercer este controle. Que formas indiretas são essas? Criação de estruturação política e econômica mundial, exercício de influência e controle dos Estados Unidos com a formação de regras ligadas ao funcionamento de sua própria economia, que se tornam consequentemente universais. Quem viabiliza esta universalização de práticas econômicas, de práticas políticas e sociais egressas dos Estados Unidos, em escala mundial, em favor da economia americana? Organizações como estas: o GATT, o OMC, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que nos anos 90 foi substituído pela Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte e, entre outros, a OCDE. E elas possibilitam, especialmente para o mundo pobre, isto que o economista sul-coreano Han Jung-chang diz no seu livro Chutando a Escada, chutando a própria escada. Então a gente vai ver como nós já estamos desenhando a ideia de neoliberalismo, de não intervenção do Estado na economia. Essas economias centrais, os Estados Unidos e as suas potências aliadas, são países que tiveram crescimento econômico e industrial ao longo dos séculos XVIII, XIX, início do século XX, através de forte intervenção estatal na economia. Trata-se, por exemplo, do protecionismo de mercado dos Estados Unidos, né, até tão fortemente na Segunda Guerra Mundial. Agora, depois que a economia americana, depois que a economia francesa, britânica atingem patamares de complexidade mais elevados através da intervenção do Estado na economia, na hora que essas economias subiram ao alto do prédio, elas chutam a escada. Elas dizem que não pode mais, que não é mais legítimo que o Estado seja utilizado como instrumento organizador da economia. A OCDE, na sua guinada neoliberal, faz isto. Todas essas organizações tendem a isto também, tá legal? Então, o que elas fazem na prática, juntando esta ideia com estas duas ideias aqui?
nas palavras de Robert Cox. Indivíduos e países periféricos, embora entrem em instituições internacionais com a ideia de trabalhar de seu interior para modificar o sistema, são condenados a trabalhar dentro das estruturas da revolução passiva. No melhor dos casos, vão ajudar a transferir elementos de modernização para as periferias, mas apenas aqueles coerentes com os interesses dos poderes locais estabelecidos. Peraí, tem dois grifos aí que são meus, né? Revolução passiva e modernização. Mas o que é modernização? O que é revolução passiva? Vamos enfrentar esses dois conceitos a partir de agora. Primeiro, modernização. Nada melhor do que nós consultarmos o Dicionário de Ciência Política de Norberto Bobbio. Modernização. Entende-se por modernização aquele conjunto de mudanças operadas na esfera política, econômica e social que tem caracterizado os dois últimos séculos. Praticamente, a data do início do processo de modernização poderia ser colocada na Revolução Francesa de 1789, na quase contemporânea Revolução Industrial Inglesa, que provocaram uma série de mudanças de grande alcance, nomeadamente na esfera política, econômica, mudanças que estão internamente interrelacionadas. Então, a partir do século XVIII e XIX, nós temos fortes mudanças estruturais de caráter político, também econômico e social. Vamos dar uma olhada em cada um desses campos. Modernização política. Existe, portanto, modernização política quando a população de uma comunidade política em seu conjunto, quando se verifica a transição de uma condição generalizada de súditos para um número crescente de cidadãos unidos entre si por vínculos de colaboração, passagem que é acompanhada pela expansão do direito de voto, da participação política, por uma maior sensibilidade à adesão aos princípios de igualdade e por uma mais ampla aceitação do valor das leis erga omnes para todos. Então veja, nós temos uma transição do antigo regime para um formato mais complexo, contemporâneo de organização política. Nós temos a transição do súdito que não tem direitos frente ao rei para um cidadão que encontra um Estado que tem a função de lhe garantir os seus direitos fundamentais, os seus direitos humanos, direitos fundamentais de primeira geração, direitos políticos, direitos civis. Então nós temos isto como um processo, uma manifestação do processo de modernização. E economicamente este processo se desenvolve a partir da sociedade tradicional, com uma economia de subsistência, uma economia agrária, uma economia simples, uma economia sem geração de excedentes investíveis. A arrancada representa uma verdadeira viragem, um salto qualitativo centrado na industrialização implantada. Então, de uma economia agrária de subsistência para uma economia industrializada complexa. A modernização, portanto, pensada política e economicamente. Falta modernização em termos sociais, vejamos. Modernização social pressupõe urbanização da população. Coloquei para vocês uma tela da América Portuguesa, né, do Brasil colônia, né, de um engenho de cana. Né? Então, para a urbanização da população e aumento da densidade demográfica em cidades, que exige escolarização da população, que exige aumento das trocas, que leva, na verdade, ao aumento das trocas de informações com o advento da imprensa. E isto acontece por causa deste trânsito econômico e social. Nós não vimos no slide anterior a industrialização? A industrialização precisa de trabalhadores alfabetizados. Trabalhadores alfabetizados, concentrados espacialmente, demandam informação em uma sociedade capitalista livre. Então, meios de imprensa podem ser criados, podem veicular essas informações, existindo agora um fim dos estamentos ou castas em favor de maior mobilidade social em classes sociais com proletarização da força de trabalho. Entendemos então o que é modernização, mas há algum problema no processo de modernização? Me parece que essas características que são presentes na sociedade brasileira hoje são características bem-vindas comparativamente ao que nós encontrávamos há 2 séculos, há 3 séculos aqui no Brasil, há 3, 4 séculos nos países da Europa Ocidental. Pode ser, entretanto, como este processo é implementado?
Vamos recorrer a Antonio Gramsci, intelectual italiano. Gramsci denomina transformismo, que é, portanto, uma forma complexa do processo sociopolítico chamada de, lembra, revolução passiva, identificada por ele de duas maneiras. Na primeira, ocorre uma revolução sem participação das massas, e na segunda, sucede um progresso dissimulado das classes sociais impedidas de avançar abertamente. Então, será que a sociedade... Será que a democracia, pensada como soberania popular de fato, é que vai ser o agente estruturador, estruturante dessas transformações? Não. Se aproximando daquilo que Gramsci chamaria de revolução passiva. Há supostos benefícios de crescimento da renda, de melhoria dos serviços de saúde, de acesso à educação, tudo isso traduzível no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Sim, há esses supostos benefícios, mas tem um problema fundamental, um problema de raiz. Porque se a sociedade não foi agente a partir de uma efetiva soberania popular destes processos de transformação, quem encaminha estes processos é uma elite econômica, fazendo com que esses processos, que podem aparentemente gerar benefícios sociais, estejam relacionados às necessidades dessa elite política e econômica. E, eventualmente, quando essas necessidades mudam, o processo muda, guinada neoliberal. O processo muda em prol dessas elites políticas e econômicas e não em favor das massas de população. Nós poderíamos juntar tudo isto em um antológico texto de Ariano Suassuna, publicado no jornal Folha de São Paulo, lá nos velhos anos 1990. Diria Ariano Suassuna acerca do povoado de Canudos. Vejam vocês, o que houve em Canudos e continua a acontecer hoje no campo, como nas grandes cidades brasileiras, foi o choque do Brasil oficial e mais claro contra o Brasil real e mais escuro. Ao Brasil oficial é mais claro que não é somente caricato e burlesco, como afirmou um Machado de Assis momentaneamente perturbado por sua justa indignação, pertenciam também algumas das melhores figuras do patriciado do tempo de Euclides da Cunha, civis e políticos como Prudente de Moraes ou militares como o general Machado Bittencourt, bem intencionados, mas cegos. Honestos, mas equivocados, estavam convencidos de que o Brasil real de Antônio Conselheiro era um país inimigo, que era necessário invadir, assolar, destruir. O civil que começou a reparar esse erro doloroso foi Euclides da Cunha. O militar foi o Major Henrique Severiano, grande herói de Canudos ao lado do exército. Gente, a suposta ideia de maldade. Quem se assume mal? É muito raro isto. Então, as maiores maldades são feitas em nome da bondade. As maiores maldades são feitas em nome da objetividade. Como diria Hannah Arendt, a banalidade do mal. Hannah Arendt averiguando o caso Eichmann. Apenas o cumprimento de normas, o cumprimento de deveres, que levou, no caso, ao extermínio de milhões de judeus em campos de concentração. Então, vamos pegar essa ideia de que ninguém se assume mal, mas o processo histórico-social gera prejuízos, problemas gravíssimos à população, e aplicar agora acompanhando Ariano Suassuna. Vejam se trata de uma pessoa essencialmente malévola, este Major Henrique Severiano, que foi, junto com o exército, destruir o povoado de Canudos. Conta-se em Os Sertões sobre o incêndio dos últimos dias de Canudos. Segundo Euclides da Cunha, o comandante do 25º Batalhão, Major Henrique Severiano, era uma alma belíssima de valente. Viu em plena refrega uma criança a debater-se entre as chamas, afrontou-se com o incêndio, tomou-a nos braços, aconchegou-a ao peito, criando, com um belo gesto carinhoso, o único traço de heroísmo que houve naquela jornada feroz e salvou-a. Mas expusera-se, baqueou mal ferido, falecendo poucas horas depois. Ele se arriscou para salvar uma criança que ele viu estava se perdendo nas chamas que consumiam o povoado de Canudos. Essa pessoa é uma pessoa essencialmente má? Claro que não, claro que não. E Euclides da Cunha?
da mesma forma. Euclides da Cunha, formado como todos nós pelo Brasil oficial, falsificado e superposto, saiu de São Paulo com seu fiel adepto positivista, urbano e modernizante. E de repente, ao chegar ao sertão, viu-se encandeado e ofuscado pelo Brasil real de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Sua intuição de escritor de gênio e seu nobre caráter de homem de bem colocaram-no imediatamente ao lado dele para honra e glória sua, para honra e glória de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro viu a realidade dos fatos e denunciou isto corajosamente no livro Os Sertões. Foi feito um genocídio dessas populações pobres sertanejas. Mas vamos ver como Ariano Suassuna termina esta passagem. Mas a revelação era recente demais, dura demais, espantosa demais, de modo que, entre outros erros e contradições, só lhe ocorreu, além da corajosa denúncia contra o crime, pregar, vejam, uma modernização que consistiria finalmente em conformar o Brasil real pelos moldes da Rua do Ouvidor e do Brasil oficial, isto é, uma modernização falsificadora e falsa, e que, como a que estão tentando fazer agora, é talvez pior que uma invasão declarada. Esta apenas destrói e assola, enquanto a falsa modernização, no campo como na cidade, descaracteriza, assola, destrói e avilta o povo do Brasil real. É um processo de modernização, mas à luz da revolução passiva gramsciana. É um processo de modernização que se assume como um padrão de correção, OCDE, Clube de Boas Práticas, mas que na verdade assola, avilta e destrói outras formas tão legítimas como nativas de organização política, econômica e social. E se Ariano Suassuna, no velho texto em 1999, citou a adequação do Brasil, da virada do século XIX para o século XX, a Rua do Ouvidor, Rua do Ouvidor na cidade do Rio de Janeiro, era o ponto de contato com a cultura europeia moderna. No final do século XIX, diríamos hoje talvez Faria Lima. Então, o que a OCDE pretende com o Brasil? Adequar este Brasil preto, este Brasil real, este Brasil de gentes de verdade, ao Brasil da Faria Lima, que é bastante parecido com o Brasil de França, de Reino Unido, de Estados Unidos, mundo que se diz moderno. Vamos aplicar essas ideias para o OCDE e para as outras organizações? Vejam, aqui agora nós não temos povoado de Canudos, nós temos um planisfério. Os Estados Unidos estão destacados. Essas organizações têm participação de países do mundo todo. Banco Mundial, ONU, Organização Mundial do Comércio, Fundo Monetário Internacional, o Sistema SWIFT, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OTAN. Vamos pegar a ONU, por exemplo. A ONU tem sede em Nova York. A ONU tem a Assembleia Geral. A Assembleia Geral que tem participação de todos os países da organização. Cada país tem direito de discursar nos trabalhos de abertura da Assembleia Geral. Cada país, quando há deliberações, votam e cada voto vale um voto. Olha que organização linda e democrática. Mas tem uma instância que tem uma influência, um poder evidente maior do que a Assembleia Geral dentro da ONU. Trata-se do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança tem este formato simétrico entre os países? Não. Ele tem 15 membros apenas. Entre os membros da Assembleia Geral, todos podem fazer parte do Conselho de Segurança entre os seus 10 membros rotativos. Há 5 membros que são, além de permanentes, dotados do privilégio de veto de qualquer deliberação. São eles os vencedores da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, hoje Rússia, a China, a França, Reino Unido e os Estados Unidos. Então, será que a ONU é uma organização tão bonitinha e que se presta às necessidades mais ou menos isonômicas de todos os países do mundo? Não. Assim como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, os países entram nessas organizações pagando cotas. Os países que pagaram mais, votam mais. Adivinha qual é o país que tem mais cotas no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial? Os Estados Unidos.
E, portanto, essas organizações, como nós vimos no slide anterior de OCDE, elas se organizam de forma, elas se estruturam de forma assemelhada ao próprio funcionamento da economia americana, de economias atlanticistas, Estados Unidos e Europa Ocidental, e impõe isto em escala mundial. Impõe por quê? Aceitação pelos demais países, pelos demais como único padrão existente. O OCDE, Clube de Boas Práticas. Então, tem essas práticas que são corretas e todas as outras são erradas. E ainda mais, cooptação e benefício material para as classes dominantes nacionais. O setor financeiro dos diferentes países onde essas organizações tocam, a chamada grande imprensa, tem benefícios materiais, benefícios políticos na implementação dessas práticas, reforçando a ideia de único padrão existente. E por isto, o que é necessário? Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Então, existe o Banco Mundial? Sim, existe. Mas existe uma alternativa ao Banco Mundial desde o final dos anos 2010. O novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai, criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, é uma alternativa ao Banco Mundial. Tem o Fórum Econômico Mundial em Davos anualmente em janeiro? Sim, as grandes mentes do mundo econômico, jornalistas, políticos, intelectuais, grandes economistas se encontram e debatem os rumos da economia mundial neoliberal, para suas próprias necessidades econômicas. Então é importante mostrar que não existe só isto. Existe um fórum social mundial, que faz justamente a crítica a este formato neoliberal da economia mundial. Estes formatos, por sua vez, insisto mais uma vez, boas práticas da OCDE, se dizem veículos de democracia. E, portanto, democracia torna-se uma palavra apropriada para um determinado setor da humanidade. Então, só estes países que validam essas organizações é que supostamente têm democracias, os demais não. Mas o que é esta democracia? Neoliberalismo e democracia. Neoliberalismo, na verdade, é elitista. Elitismo político contra a ideia de soberania popular. Processo político subordinado ao mercado. Aqui está um dos pais do neoliberalismo, Hayek. E eu perguntaria, o que você acha de Pinochet, Hayek? Pinochet, ditador chileno de 1973 a 1990, a ditadura militar mais feroz da América do Sul, prendeu e matou mais de 3.000 pessoas. Resposta de Hayek em uma entrevista aos meios de imprensa nos anos 1970. Pessoalmente, eu prefiro um ditador liberal a um governo democrático a que falte liberalismo. Então, de qual democracia ele está falando? Democracia como soberania popular? Não. Democracia como a liberdade de investimento. Democracia como o livre mercado de compra e venda. E se para isto ser implementado 3.000 pessoas precisam ser mortas pelo poder público, para ele tudo bem. Será que é desta forma de democracia que a OCDE está se referindo? Será que é a ela que a OCDE está se referindo? Talvez. OCDE e democracia. Vejam, eu disse a vocês logo nos primeiros slides que são membros fundadores da OCDE, países da Europa Ocidental, no contexto de recebimento e organização dos recursos do Plano Marshall, entre outros, Portugal, do ditador Salazar, e a Espanha, do general Franco. Numa bela foto aqui do general Franco ao lado de Benito Mussolini. Então parece que a velha OECE não tinha tanta preocupação assim com democracia, na é verdade? Mas isto lá no século passado. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia, para entrar na OCDE, tem que ser uma democracia, como é o caso da Hungria, de Viktor Orbán. Hungria, restrições à temática LGBT para menores. Livros infantis contendo temática gay ou trans passam a ser tratados como pornografia. Sob o pretexto de proteger a infância, o governo Orbán confunde homossexualidade e pedofilia, argumentam críticos. Então veja, a temática LGBTQIA+, vira na mente desta pessoa e nas leis da Hungria
pornografia. Eu acho que uma coisa não tem muita relação com a outra. E, portanto, é democracia, mas não para quem é homossexual. É democracia, mas não para quem é bissexual. Então não é democracia. E na Colômbia, país latino-americano que ingressou mais recentemente na organização? Segundo a Carta Capital, nós tivemos em 2021 145 ativistas de direitos humanos assassinados na Colômbia. Então, se você é colombiano, mas você defende o meio ambiente, menor agressividade social ao meio ambiente, se você é ativista por direitos sociais na Colômbia, parece que a democracia e as leis não valem para você, tá certo? E, portanto, é a democracia do Hayek, é a democracia do livre mercado, é a democracia do elitismo político e econômico egresso dos países centrais e imposto sobre os países periféricos. E o Brasil na OCDE? Então, será que o Brasil vai ter ganhos ou perdas na OCDE? Vejamos. Neoliberalismo, restrição sobre as políticas sociais e econômicas. Vejam, isso aqui é um relatório da OCDE, então, novamente, não estou inventando, tá legal? Não produzi o quadrinho. Relatório da OCDE contribuindo para o Brasil, para um Brasil mais próspero e produtivo. Fevereiro de 2018. Recomendações da OCDE para aperfeiçoar as políticas macroeconômicas do Brasil. Implementar ajuste fiscal planejado por meio de cortes permanentes, reforma no sistema de aposentadoria e desvincular os pisos dos benefícios do salário mínimo. Então veja, corte de gastos do governo. Reforma do sistema de aposentadoria, se aposentar mais tarde, quem sabe não se aposentar, quem sabe o velhinho viver de fotossíntese. Desvincular os pisos dos benefícios do salário mínimo. Então, hoje, o reajuste do salário mínimo gera automaticamente reajuste dos vencimentos de aposentados e pensionistas, aumentando o comprometimento de recursos do governo federal. A OCDE recomenda que isso seja desvinculado. Os idosos fazem fotossíntese, né? Eles têm cloroplastos, tá legal? Isso daqui é neoliberalismo na veia. Mas vejam como a OCDE é boazinha, olha. Deslocar mais recursos para as transferências que chegam aos pobres, incluindo Bolsa Família. Ah, então ela é boazinha. Só não sei como, né? Porque, vejam, duas coisas. Né? Uma coisa, duas manifestações. Né? A emenda constitucional do teto dos gastos, aprovada em governo Michel Temer e mantida até a atualidade, que exige que o governo federal tenha um limite de gastos e investimentos que é muito baixinho, tá legal? E o que a OCDE diria acerca dessa emenda constitucional de teto dos gastos? É ótimo. Só que nós não temos mais Bolsa Família, foi substituído pelo Auxílio Brasil. E as discussões muito fortes no final do ano passado, começo desse ano, eram que havia necessidade de um aumento dos valores pagos, olha só, deslocar mais recursos. Só que isso não podia ser feito porque estourava o teto dos gastos. Então, perfeito, né? A OCDE sugere chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Só que não dá para fazer as duas coisas, né? Então só se chupa a cana, né? Mas quem chupa a cana é o grande banco, né? Quem chupa a cana é o grande capital internacional, inclusive aqui no Brasil. Inclusive os pobres, eles ficam assoviando, né? E morrendo de fome. Vamos a mais. Definir indicação do presidente do BCB, do Banco Central do Brasil, por membros do Copom e dos membros do Copom, Comitê de Política Monetária, com termo fixo. Restringir as indicações políticas, principalmente para empresas estatais. Para que não haja contaminação da política na economia. Gente, velho argumento neoliberal de criminalização da política contra a soberania popular. Quem indica os presidentes estatais? Quem indica o presidente do Banco Central? O presidente da República, sob validação do Senado, tá certo? Então é um processo político. E quem vota? Por que o presidente está lá? Por que os senadores estão lá? Porque nós votamos neles. Então está inserido na estrutura política da sociedade brasileira. Mas segundo a OCDE, são duas coisas separadas. A economia é uma coisa, política é outra. A economia tem as suas técnicas, as suas normas. É uma ciência econômica. Enquanto a política é essa coisa nojenta da corrupção, etc, etc. Coisa do povo, né? Coisas de gente vulgar e desonesta, tá certo? E por isso tem que separar a economia da política. Não. A política não é uma coisa vulgar de gentes corruptas. A política é o campo do debate.
a partir de uma lógica pautada em suposta democracia que tem que ser de soberania popular. Mas a OCDE não gosta muito disso, tal qual nós vimos Hayek também não gosta muito disso. Daí a ideia de separar a economia para que os doutos façam a sua gestão de acordo com as necessidades da elite política e econômica do país. Ainda tem mais um aspecto aqui que coloquei em vermelho: diminuir as políticas de apoio industrial voltadas a setores e localidades específicas, inclusive incentivos fiscais. Avaliar os programas existentes de apoio industrial. Quem faz isto? Intervenção do Estado na economia. A OCDE é contra. Vamos aprofundar isso no próximo slide e ainda reforçar procedimentos de denúncia de leniência. A corrupção, né, de um candidato aqui do Brasil, corrupção, que ele tanto fala. Vejamos isto. Restrições em políticas econômicas. Com essas recomendações da OCDE, Brasil, perda de prerrogativas na OMC, não discriminação entre, lembra lá do primeiro slide, né? Os primeiros slides, práticas não discriminatórias. Não discriminação entre capital nacional e estrangeiro nas compras públicas, por exemplo. Limitação do uso das estatais. Vamos começar por aqui e aprofundar aqui. Perda de prerrogativas na OMC. O Brasil faz parte da Organização Mundial do Comércio, criada nos anos 1990, mas a OMC reconhece uma diferença de competitividade entre países mais competitivos, como é o caso de Estados Unidos, Japão, Reino Unido, e países em desenvolvimento, que têm atividades econômicas, em especial industriais, menos competitivas e demandam regras diferenciadas. Isso é plenamente justo. A lei tem que ser igual para todos? Não, porque as pessoas são desiguais. Então a lei tem que ser desigual com vistas a que ela reconheça essas desigualdades com vistas à justiça entre as partes. A OMC reconhece isto. As regras comerciais nas quais os Estados Unidos se encontram não são as mesmas regras que são devidas para uma economia brasileira ou para uma economia angolana. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, Boas Práticas, Clube dos Ricos, quer que todo mundo seja igual. Para ser bem preciso, o Chile ingressou na OCDE mantendo as prerrogativas da OMC. Então tá vendo? Isso aqui não tem nada a ver. Tem sim, porque o México ingressou e ele teve que abdicar dessas prerrogativas da Organização Mundial do Comércio. Mais ainda, limitação do uso das estatais. Coloquei aqui para vocês um quadrinho, olha só, setor público domina financiamento à infraestrutura. Quem é que financia a infraestrutura lá nos Estados Unidos, lá no Reino Unido? Sinceramente eu não sei e não estou muito preocupado neste momento. Agora, aqui no Brasil é BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco de fomento ligado ao governo federal. 53% dos investimentos em infraestrutura. Depois aparecem outros bancos públicos. Depois vem Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tá certo? Depois com 13% bancos nacionais privados, depois com 6% bancos estrangeiros privados. E se nós acatamos as regras da OCDE e restringimos a participação de estatais? Então nós temos um problema gravíssimo na gestão da infraestrutura aqui no Brasil. Não discriminação entre capital nacional e estrangeiro. Tudo isso culmina com dificuldade da gestão de política econômica e desenvolvimentista, como foi feito, por exemplo, com o caso do petróleo pré-sal. O governo brasileiro estabeleceu um novo marco regulatório do petróleo em 2009, com a descoberta do petróleo pré-sal, prerrogativas para a Petrobras fazer a exploração do petróleo pré-sal, mas ela precisava atingir um grau de nacionalização significativo no processo de extração do petróleo. Ela não é só uma empresa estatal, ela teria que ter compras, ela teria que ter prestação de serviços dentro da economia brasileira. Sabe qual foi o desdobramento disto? Novos estaleiros. O Brasil passou a ter uma das maiores indústrias de construção naval do mundo com os investimentos da Petrobras na criação de novos estaleiros para fornecimento de plataformas de petróleo, plataformas de extração de petróleo, gerando, veja, segundo a reportagem do G1, 7 mil postos de trabalho em Pernambuco, tá legal? Quem seria prejudicado então com isto? Obviamente o setor de petróleo e toda a cadeia produtiva ligada ao petróleo, semicondutores, Ceitec,
compras nacionais. Se não há discriminação de capital nacional e estrangeiro, um problema. O CEITEC é produtor de semicondutores, chips. O CEITEC iria fornecer chips para passaportes. Você tira o seu passaporte, o passaporte é chipado. Então, através do chip, tem todos os dados inerentes ao cidadão. É um recurso de segurança do documento, de segurança internacional mundial. Havia uma possibilidade de o governo brasileiro, a Polícia Federal, comprar os chips do CEITEC, a estatal brasileira de semicondutores. Fundamental. Que assim o CEITEC recebe um aporte financeiro, pode investir, pode ganhar musculatura, ter robustez para continuar produzindo, ter escala de produção e atender outros serviços. É assim que se desenvolveu, por exemplo, lembra, chutando a sua própria escada, é assim que se desenvolveu, por exemplo, o setor de painéis solares fotovoltaicos nos Estados Unidos. Era caríssimo um painel solar fotovoltaico nos anos 1960. Isso diminuiu de preço nos anos 1980 a 90, porque a NASA comprava painéis solares para os seus satélites. Compras públicas que possibilitaram o desenvolvimento do setor de painéis solares fotovoltaicos nos Estados Unidos. Compras públicas, a Polícia Federal comprar os chips do CEITEC. Mas com a política de não discriminação de capital nacional e estrangeiro, isto não é mais possível. Então, como nós vamos exercer políticas econômicas adequadamente com essas restrições impostas pela OCDE? Como nós vamos exercer política econômica chutando a nossa própria escada, sendo que a gente ainda não subiu? Então fica mais difícil, não é verdade? Vejam, essa notícia é recente, olha só. O OCDE convida o Brasil a aderir a Código de Liberalização Financeira. Também é uma exigência da OCDE a abertura do mercado de capitais e investimentos de curto e de longo prazo. Insisto, de longo prazo, investimento como investimento externo direto, uma fábrica que é construída, mas também investimento especulativo. Isso traduz a redução da rigidez institucional no controle da entrada e saída de capitais, aplicações, investimento externo direto, movimentação em bolsas. Agora, aumento da vulnerabilidade externa, especialmente em momentos de crise com maior entrada de moeda estrangeira, como pós-2008, ou de saída, como agora na crise Covid-19. Agora, economias como a americana, a francesa, a alemã têm seus próprios dispositivos econômicos financeiros mais ou menos robustos para não ser tão dependente do capital externo de longo prazo ou de curto prazo e ter gestão destes capitais. Economias de países periféricos não têm essas mesmas prerrogativas. É o caso da economia russa, é o caso da economia brasileira ou argentina. A Rússia, ela não sofreu tão gravemente com as sanções impostas pelos Estados Unidos desde a invasão da Ucrânia, tendo em vista a Rússia manter controle de fluxos de capitais. Então, o governo russo atuou rapidamente, restringiu a saída de capitais do país, o que estabilizou a moeda rublo e manteve o nível de investimento, produção e consumo na economia do país até agora, mesmo com sanções muito graves. Se não houvesse essa política de controle de fluxos de capitais, a economia russa não existiria mediante as sanções americanas. E vocês podem pensar, mas a Rússia é malvadona, ela teria mais é que sofrer, tá? Não é este o caso. Mas vamos pensar então em um outro país que não está em guerra. A Argentina, no final dos anos 1990, início dos anos 2000, estava em crise econômica, a crise da dolarização. A Argentina precisava desesperadamente de moeda estrangeira na sua economia, dólares, mas esses dólares se evadiam do país porque deixou de existir controle de fluxos de capitais. Então, num cenário de crise, como o da crise da Argentina em 2001, como a crise mexicana nos anos 1990, o país perde divisas muito rapidamente por esta ausência de controle. Agora, os países desenvolvidos têm dispositivos diversos para não entrar nesse cenário de crise e exportar esse cenário de crise para outros países, evitando que a sua própria economia sucumba a essas situações. Então, quem quer entrar na OCDE? Se eu falei tão mal ao longo de quase todo o vídeo acerca da OCDE, então por que alguém ainda quer entrar na OCDE? Bom, muito simples, né? Setores que têm maior relação com a entrada de recursos do exterior.
Bolsas de valores querem entrada na OCDE. Empresas com capital aberto, agronegócio, querem entrada na OCDE. Rentistas, quem trabalha com especulação financeira aqui no Brasil, né, que vai ter maior liberalização de aplicações financeiras, quer a entrada na OCDE. E esses são grupos que pelo menos têm uma vantagem palpável, econômica, material. Mas há grupos que não têm nenhuma vantagem palpável, material. Setores ligados à inserção subserviente do Brasil no cenário mundial. Né? Olha o que disse o então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para Moro, o Brasil está mais perto de ingressar na OCDE após relatório. Lembra que eu tinha deixado em aberto, né, uma sugestão de importância, a questão das políticas de controle de corrupção, né, como recomendação da OCDE? O Moro, à época, era ministro da Justiça e antes ele era o juiz da Operação Lava Jato, que acabou com a corrupção no Brasil e etc, etc. E olha só, o Moro tão feliz com o Brasil mais próximo de entrar na OCDE. Mas Moro saiu do governo. Moro foi escorraçado, defenestrado do governo federal. E agora é pré-candidato a alguma coisa que a gente não sabe bem o que é. Veja, Moro propõe tribunal, ano passado isto, Moro propõe tribunal anticorrupção. E que tribunal seria esse? Olha só, nas palavras do próprio Moro. Nossos tribunais não podem ter uma resposta assim tão formal para o problema da corrupção. Precisamos ter uma construção de uma jurisprudência que faça com que quem roubou o dinheiro público arque com as consequências. Olha, Moro, tem uma coisa que seria melhor ainda. A pessoa não roubar o dinheiro público, né? Você ser dispensável, né? Você é dispensável, Moro, né? Mas seria melhor a pessoa não roubar dinheiro público. E, portanto, nós temos as estruturas políticas e econômicas que tenham camadas de proteção contra o desvio desse dinheiro público, evitando que haja necessidade de uma perseguição anticorrupção. Mas é pior ainda, gente, é pior ainda. Porque esse tribunal que ele estava pensando era um tribunal que teria juízes que seriam indicados por instâncias internacionais, fora da sociedade brasileira. E com um caráter de poder de justiça sobre empresas aqui na sociedade brasileira, empresas de capital nacional, sob inspiração do que já existia na Ucrânia. A Ucrânia tem um tribunal como este desde 2018, com juízes que são indicados internacionalmente, fora da própria sociedade ucraniana. Escrevi essa semana sobre a criação, diz Moro, de cortes especializadas como uma resposta à grande corrupção. A experiência, olha só, ucraniana, após a Revolução de 2013 e 2014, é bem interessante. A seleção de juízes com apoio da comunidade internacional é inovadora e saudável. Ele diz que é revolução, mas é uma revolução colorida. É um processo externo de desestabilização doméstica para substituição do regime político que estava dado. Por sinal, o que ele contribuiu para fazer aqui no Brasil com a derrubada golpista da presidenta Dilma. E ele elogia que foi feito na Ucrânia como sendo uma revolução, tá certo? Não. Além do que, vejam o viralatismo de última instância. Afirmar que o Brasil não tem competência para fazer a gestão dos seus problemas de corrupção, e isso só pode estar dado a partir de um tribunal que tenha elementos internacionais, fora da dinâmica política jurídica do Brasil. É de um absurdo tão atroz quanto o viralatismo disto que se manifesta como candidato a alguma coisa eletiva aqui no Brasil. Mas ele cita a Ucrânia, né? Sabe por que ele citou a Ucrânia? Antes de começar a guerra, a Ucrânia era um país que tinha se limpado completamente deste problema de corrupção. Vamos dar uma olhada se isso é verdade? Olha só, índice de percepção da corrupção, da Transparência Internacional, tá? Então não é do MST, tá legal? Não é do PT, é da Transparência Internacional. E segundo esse índice, quem estava em primeiro lugar em 2021? Olha só, a Dinamarca, empatadinha com 88 pontos com a Finlândia e com a Nova Zelândia. Depois, bem próximo, 85 pontos, vinha a Noruega, Singapura, Suécia, Suíça. E logo depois aqui vinha a Ucrânia, né? Com 83,5 pontos.
Não, vamos pular, vamos para essa parte da lista, onde está o Brasil. Olha só que posição ridícula o Brasil. Enquanto os primeiros da lista têm 88 pontos, o Brasil está com 38, na posição de número 96, junto com a Argentina, junto com a Indonésia. Só um detalhe, viu? Desde a queda da presidenta Dilma, e durante o governo do qual Moro fez parte, a posição do Brasil no ranking da Transparência Internacional caiu. Engraçado, né? Moro parece que não fez muito bem contra a corrupção enquanto ele estava no governo Bolsonaro. Mas o que importa é nós nos espelharmos na Ucrânia, né? Que está aqui, né? Com pontuação 83,5. Não, a Ucrânia está aqui, gente. Se o Brasil tem 38 de pontuação, a Ucrânia tem 32. E o Moro acha que é exemplo para gente. Né? Se o Brasil está na posição número 96, a Ucrânia está na posição número 122. E a Ucrânia é exemplo para gente. Agora, no que ele se embasa? Se o tribunal tiver um juiz egresso da justiça americana e da justiça da Bélgica, nossa, que chique, que primeiro-mundista. Tem alguma coisa melhor do que isso? Tem. O Brasil fazer parte do Clube dos Ricos, a OCDE. O Brasil fazer parte de um clube que tolhe as condições de avanço de políticas econômicas e industriais aqui no Brasil, que não contribui, vimos na tabelinha, para os próprios países da OCDE nos anos 80, que não contribui para a geração de emprego aqui no Brasil. E que contribui, isto sim, para manifestações desviantes da democracia como soberania popular, como já aconteceu nas raízes da OCDE com Salazar e com Franco, e acontece hoje com, por exemplo, Viktor Orbán. Então, por tudo isto, há que se dizer não à OCDE. Então, o Brasil participa da OCDE em vários comitês da organização, mas o Brasil não é membro pleno. E que fique assim por tempo indeterminado. Nós participamos da OCDE no nível que nós achamos adequado e não como membros plenos, seguindo as prerrogativas de supostas boas práticas da organização. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, alguma crítica em relação a essa apresentação, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte!